dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um estudo das lições de Camilo, do livro Educação e Vivências, com essas palavras abençoadas desse mentor espiritual, pelas mãos abençoadas do médium Raul Teixeira. E Camilo hoje nos presenteia com mais uma lição extremamente assertiva, eu diria inclusive extremamente corajosa, porque ele trata de um tabu para a nossa sociedade, talvez ainda mais um tabu nos meios religiosos, né? Talvez um assunto que muitos de nós prefiramos não abordar, mas que precisa sim ser corretamente entendido, compreendido, porque é extremamente relacionado com a nossa proposta de reforma íntima, de transformação moral, na esteira da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Camilo traz para nós o capítulo 13 sob o título Pornografia Perturbadora, né? E esse título já vem assim, como vocês estão acompanhando aqui nesse quadro, na esteira de outros temas muito polêmicos e muito atuais, que merecem a nossa reflexão sincera, merecem entrar nas nossas meditações diárias, né? E quando o Camilo nos traz uma reflexão tão profunda, eu já deixo aqui a minha recomendação para que leiam a íntegra do texto. Muita calma, refletindo bastante, vale muito a leitura. E esse texto dele está especialmente especial e inteligente. Esse texto começa, logo abaixo do seu título, ele já nos traz uma passagem do Evangelho de Jesus, que é sintomática da proposta terapêutica, digamos assim, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Em Lucas 6,44, Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando nós falamos de pornografia, né, ou seja, do que no dicionário é qualificado como representações gráficas e vulgares, né, da relação sexual, quando nós tratamos disso, nós temos que ter em mente que nós estamos tratando de algo que não está apenas no nosso universo externo, mas algo que acaba por deitar raízes nas nossas estruturas interiores, nas nossas estruturas perispirituais que nós trazemos de muitas encarnações de uma relação desviada, uma relação degenerada com o campo do sexo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, antes de passar para o ponto nodal da reflexão de Camilo, é que Camilo nos indica que pornografia aqui deve ser entendida no sentido muito mais amplo do que nós convencionamos. E isso é importante porque isso diz muito com a nossa atualidade. Porque a pornografia não é apenas aquela representação gráfica que nos vem à mente quando o termo é dito. Ela também pode ser dita de uma música de mais baixa qualidade, que se refira de forma vulgar a determinados acontecimentos do nosso cotidiano. Pode se referir a uma conversa de baixo tom, uma conversa de pior qualidade, com assuntos fúteis. Um programa televisivo que não nos incentive a conectar com a espiritualidade superior, que não nos incentive a buscar o belo, a reflexão, a verdade. Nos diz com vários desses lazeres vulgares aos quais nós estamos habituados em nossa sociedade e que acabam por tomar um tempo imenso em nossas vidas e a nos conectar, abrir as brechas para a conexão com espíritos inferiores. A pornografia pode ser vista em todo esse contexto de condutas, de hábitos, de atitudes que nós temos no nosso dia a dia. E importante, condutas, atos que são aceitos e incentivados pela sociedade. Então, são condutas, atitudes e hábitos que nós somos desde pequenos incentivados a compartilhar, incentivados a vivenciar, incentivados a tornar parte da nossa vida. E a proposta de Jesus é nos libertarmos disso. A proposta de Camilo é que nós reflitamos sobre o lugar que essas condutas, que esses lazeres, que esses programas têm em nossa vida, para que eles sejam substituídos por outras atividades que efetivamente nos conduzam ao alto, porque esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui, reunidos no Centro Espírita Caminho de Luz,
dedicando nossas horas à seara do Cristo, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, para que nós cultivemos relações harmoniosas, incompatíveis com o que Camilo nos traz com a pornografia. Então veja, Camilo vai dizer que todos os atos humanos que redundem em degenerescência da saúde ou desorganização dos programas de vida espiritual podem ser vistas como atitudes pornográficas. Camilo diz que quando nós nos dedicamos a essas atividades de baixo calão, quando nós nos reunimos para ouvir uma música de péssima qualidade, quando nós nos reunimos para assistir a um filme com esse tipo de assunto, nós estamos nos deixando absorver de um caldo de cultura mental onde as energias torpes das pornografias tomam parte. Ele nos ensina que toda a Terra está imiscuída nesse miasma e que quando nós nos propomos a esse tipo de atividade, nós acabamos por mergulhar nesse caldo. E aí nós abrimos brecha por uma série de obsessões, de presença de espíritos menos evoluídos ao nosso lado, a trazermos companheiros do passado com quem nós já compartilhamos essas atividades no passado também. E nós vamos mergulhando nisso e vamos perdendo o contato com a espiritualidade superior. Ele continua, ampliando-se as análises, vemos a pornografia na traição, na ingratidão, na violência de todos os tons, no vandalismo, na prostituição sob quaisquer modos considerada. Tudo isto terá a dimensão de pornografia, destruindo os elementos promotores de saúde ética, de saúde moral, de saúde psicológica dos indivíduos. Então vejam primeiro essa conceituação que Camilo faz, ampliando a nossa visão, para que nós possamos olhar para o nosso dia a dia, numa reflexão que cabe a cada um, para vermos que papel a pornografia está tomando no meu dia a dia. Quais as minhas atividades que estão sendo pautadas ou relacionadas a esse tipo de situação? As situações vulgares, fúteis, que não me enobrecem o pensamento, pelo contrário, me rebaixam o pensamento, as sensações, aos sentidos, a vulgarização, a desumanização das relações humanas. Que músicas eu ouço? Que programas de TV eu assisto? Será que elas não estão trazendo para dentro do meu viver pensamentos, energias torpes? Qual é o tipo de relação humana que eu quero cultivar com o meu próximo? Por isso que Jesus fala que a boca fala daquilo que está cheio no coração. Se eu estou me divertindo e achando positivo determinadas músicas, programas, vídeos, sites, isso significa que no meu espírito, no meu perispírito, estou absolutamente mergulhado nesse tipo de energia e nesse tipo de pensamento. Por isso que Camilo nos ensina e nos conclama a nós não considerarmos que um pouquinho de pornografia não tem problema. Eu preciso disso como uma válvula de escape. Isso não existe. Porque a partir do momento em que eu me permito conectar com esse tipo de conteúdo, eu por dentro já estou absolutamente dominado por isso. E não há desculpa que eu possa criar para mim mesmo. O pouco, o muito, não existe. Há apenas uma conexão que, se não estiver emergindo a todo momento no meu consciente, no meu subconsciente já está a todo momento fluindo uma conexão permanente. Por isso, nós não podemos nos enganar e achar que, pelo fato de a sociedade chancelar determinados comportamentos, que nós devemos aderir a eles, ou que nós devemos aderir um pouquinho a ele. Um pouquinho só não tem problema, uma vez por semana, isso não é nada. Não existe isso, porque como Camilo nos disse, a pornografia ela está mergulhada num manancial de energias torpes. A partir do momento em que eu me conecto com ela, não importa quantas vezes, eu já submergi e fica muito complicado de me libertar disso. Fica muito complicado
de eu, embora conscientemente possa achar que é pouco, de eu no meu inconsciente me libertar desse fluxo. E pense então no tempo que nós não estamos perdendo aderindo a esse tipo de programa, de atitude, de comportamento, como nossas energias não estão sendo gastas com isso. E Camilo vai continuar e vai nos trazer uma página aqui sensacional, a título de fechamento do raciocínio, quando ele diz que enquanto te defrontas com as múltiplas necessidades do caminho terreno, nos dias da tua reencarnação, pensa e verifica o quanto te desgastas, imaginando te descontraíres com a pornografia. Nota o quanto te corrompes para aparentar modernidade ou avanço, matriculando-se, isso sim, em faixas mentais de doentias configurações fluídicas. Então veja que arremate interessante, né? Porque porque quando ele diz modernidade e avanço, é o nosso medo de sermos considerados carolas, né? O cristão não é carola, isso aí é bobagem, você é enrustido, né? Não é isso que dizem? Ah, você é sem graça. Qual o problema? Qual o problema se não compartilho dessas práticas, se as considero enfermiças? Se considero que o sexo não deve ser vulgarizado, que a representação gráfica vulgar está atrelada a uma infraestrutura de energias negativas e enfermiças. Esse é o pensamento do espírita. Esse é o pensamento que deve ser o norte das nossas vidas. Porque se nós entendemos e aprendemos com o espiritismo que tudo é energia, tudo é fluido, imaginem, meus irmãos, minhas amigas, imaginem a extensão que uma conexão fluídica feita a partir de um programa, de um filme, de uma música, não nos faz e nos constrói quando nós permanecemos atrelados a esse tipo de pensamento. Qual não é o grau de desumanização, de vulgarização das relações humanas que não é construído dentro de nós quando nós aderimos a esses comportamentos? É muito importante essa reflexão. E ele continua. Pensa que tudo é questão de costume, dos hábitos que desenvolveste em teu íntimo. Não é possível que alguém que conduza no cerne da alma a luz do Cristo, pelas lições felizes aprendidas e pelos esforços na lide redentora, possa acomodar-se aos modismos pornográficos. Ou seja, não é possível conciliar. Não faz sentido. Se eu busco a luz do Cristo, se eu busco reformar os meus pensamentos, reformar a minha conduta íntima, construir no meu coração um santuário de louvor a Deus, tratando a todos com humanidade, com respeito, com amor, como que eu posso cultivar dentro de mim essa espécie de pensamento? Como eu posso compartilhar dentro de mim, como diversão, essa espécie de produção, de vídeo? Como? Não existe conciliação. Camilo continua, porque não há coerência entre essas duas posições, o que nos leva à compreensão de que, falando a boca daquilo que o indivíduo conduz na intimidade de si mesmo, a pornografia, sob quaisquer aspectos, demonstrará o grau de corrupção em que os seus cultivadores mantêm o próprio ser. Porque ao fim e ao cabo, meus amigos, ao fim e ao cabo, a grande verdade é que a pornografia, ela não está na sociedade, no mundo exterior. Ela está dentro de nós mesmos. A grande verdade é que nós cristãos temos que ter a sinceridade de entender que se nós estamos mergulhados nessa espécie de modismo, nessa espécie de comportamento, nós temos que ser muito honestos conosco mesmos para entender o porquê de estarmos mergulhados nisso e termos a força, a coragem e a resiliência para nos afastarmos dessas condutas. Porque são condutas absolutamente contraditórias com os ensinamentos do Cristo. Não há como conciliar essa espécie de conteúdo com a proposta libertadora de Jesus, de amor ao próximo, de caridade, de tolerância,
de respeito. Não há nesses conteúdos nenhuma noção disso. Pelo contrário, há apenas a desumanização, a materialização, a vulgarização e a representação odiosa de um momento sublime de amor, de carinho entre dois seres. Essas eram, meus amigos, as reflexões propostas por Camilo para hoje. É um tema muito espinhoso, muito difícil, mas que nós temos que enfrentar. É um tema que nós precisamos enfrentar com honestidade, com sinceridade, com muita calma. E precisamos ter firmeza para nos posicionarmos de maneira adequada. Muito obrigado pela paciência, por terem assistido esse vídeo. Eu peço que vocês reflitam sobre isso e tragam os ensinamentos de Jesus. Continuem nas tentativas, nas empreitadas de construir o santuário de amor de Jesus dentro de nós mesmos. Que a paz do nosso querido mestre e amigo esteja conosco, agora e sempre.